Olá! E se eu te dissesse que aquela ideia de reencarnação, de uma alma que volta várias vezes, talvez não seja bem assim? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa visão bem radical, baseada na obra de Tai Kun, que propõe um jeito completamente novo de olhar para a vida, para a morte e para a nossa existência. Para a gente entender essa perspectiva, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos desafiar o tal mito da alma viajante. Depois, vou apresentar um conceito novo, a consciência da Lunorava. Aí, a gente vai ver a vida como uma contração energética, repensar o karma e, por fim, falar sobre o retorno à totalidade. Vamos nessa? Então, vamos começar direto pelo ponto central de muitas filosofias de religiões, a ideia de que existe uma alma individual que viaja de vida em vida. A proposta aqui é bem ousada, é desconstruir essa noção que acompanha a humanidade há milênios. E a base de toda essa conversa é essa frase aqui. Direta, provocadora. A reencarnação não existe. É quase um convite para a gente esvaziar o copo, deixar de lado o que a gente acha que sabe e abrir a mente para uma outra possibilidade. Sabe aquela ideia de que somos uma alma separada que fica voltando em corpos diferentes para aprender alguma lição ou quitar uma dívida? Pois é, essa nova visão diz que não é nada disso. Não existe uma entidade separada fazendo essa jornada. O que acontece, como a gente vai ver, é algo muito mais fundamental e impessoal. Ok, então se não é reencarnação, o que é? Para responder isso, a gente precisa conhecer a peça-chave desse quebra-cabeça, a tal da consciência Lunorava. O primeiro termo para a gente entender é Lunorava. Pensa nela não como um deus ou uma entidade, mas como o próprio tecido da realidade. É uma consciência única, infinita, sem nenhuma divisão. É como se fosse um oceano que contém absolutamente tudo. Tudo que existe já é a Lunorava. E onde a gente entra nessa história? Nós, como indivíduos, seríamos o que a fonte chama de par. E o que é o par? Não é uma alma. É uma contração temporária da própria Lunorava. Imagina que o oceano, por um instante, se concentra todo para poder sentir como é ser uma única onda. Essa onda é o par. Essa ideia, claro, muda tudo sobre o que a gente chama de vida, né? Então, vamos entender a mecânica por trás da existência física, que aqui é vista como uma contração energética. O processo todo é descrito em 3 passos bem simples. Primeiro, acontece a contração. A energia da Lunorva se adensa. Depois, vem a ancoragem. Essa energia mais densa, o par, se conecta a um corpo físico, a uma máquina biológica. E por último, surge a ilusão, a sensação de que existe um eu separado do resto. E olha que interessante, com essa ótica, o nascimento e a morte ganham um significado totalmente novo. O nascimento é só o momento em que essa energia ancora no corpo. E a morte? A morte deixa de ser um fim trágico. Ela é só um momento em que essa energia se solta, se expande de volta, e a ilusão de ser um eu separado simplesmente desaparece. Bom, mas aí fica uma pergunta, né? Se não existe uma alma pagando dívidas de vidas passadas, por que parece que a gente repete tantos padrões? O que é o tal do karma, então? Isso nos leva para a próxima parte. O contraste aqui é gigante. A gente sai daquela visão tradicional de karma como uma dívida, quase uma punição, e entra na ideia de ressonância. Pensa nisso não como justiça, mas como física. Um padrão energético que continua vibrando e por isso se manifesta de novo. Não é castigo, é só ressonância. E que padrões são esses que causam essa ressonância? Podem ser coisas que a gente já imagina. Emoções fortes como medo, apego, culpa, desejos que não foram resolvidos. Mas a parte mais fascinante é essa última. Pode ser simplesmente a curiosidade da própria Lunorava, da totalidade, querendo explorar mais um pouquinho daquela experiência. Isso tudo nos leva à grande questão. Se a jornada não é para pagar dívidas, nem para evoluir para algum lugar, qual é o propósito de tudo isso? A resposta está no nosso último ponto, o retorno à totalidade. A liberação, nesse contexto, não é uma meta que a gente alcança com esforço. É um reconhecimento, é um cair da ficha. É o momento em que o par, a onda, percebe que ela sempre foi o oceano. E nesse instante, a contração que mantinha a ilusão de separação se afrouxa e a necessidade de se prender a um corpo físico simplesmente some. E aqui, essa ideia se conecta lindamente com várias tradições antigas. Termos como moksha, no hinduísmo, nirvana, no budismo, ou iluminação,
No fundo, todos eles podem ser vistos como nomes diferentes para descrever esse mesmo evento. A expansão de volta, a dissolução na totalidade, o retorno para casa, para Lunorava. Essa citação resume a poesia de toda essa visão, né? Não existem almas perdidas ou punidas. O que existe é apenas a consciência una, a Lunorava, dançando através de diferentes densidades, como se fosse um grande jogo cósmico de esconde-esconde consigo mesma. E o que a gente ganha com essa forma de ver as coisas? A consequência prática é uma imensa liberdade. O medo da morte diminui, porque não existe um eu para morrer. O peso do karma e da culpa desaparece. Aquela ansiedade de ter que evoluir a todo custo vai embora. A vida se transforma numa experiência para ser vivida e não numa prova para ser passada. E para fechar, eu deixo essa pergunta no ar. E se a grande jornada da vida, com todas as suas dores e delícias, não for sobre se tornar algo melhor, mas simplesmente sobre se lembrar daquilo que a gente, no fundo, nunca deixou de ser? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia nesta análise.